Olá, meus girassóis, tudo bem com vocês? Eu sou a Lari, sou crocheteira, e aqui nesse canal eu vou te ensinar a criar quadradinhos de crochê. Com esses quadradinhos você pode criar diversas peças, como por exemplo, bolsas, roupas, acessórios. Os quadradinhos são super versáteis e são clássicos no crochê. São peças atemporais que você pode explorar a sua criatividade e a partir deles criar várias peças. Eu criei esse canal aqui somente de quadradinhos, porque vocês pediram muitos tutoriais, e o meu objetivo aqui é trazer vídeo todos os dias às 17 horas. Não sei se eu vou conseguir trazer todos os dias, mas estou trabalhando e me empenhando muito para conseguir bater essa meta aqui com vocês. Então, como esse é um canal novo, é um bebezinho ainda, esse é o nosso primeiro vídeo, eu quero pedir para você se inscrever nesse canal e ativar o sininho de notificações. Assim, sempre que eu trouxer um tutorial novo de quadradinho, você vai ser avisada e vai ficar por dentro de todo o conteúdo que é disponibilizado aqui para vocês. Além disso, pelo menos uma vez por mês eu quero trazer uma peça pronta, explicando para vocês como transformar esse quadradinho em uma peça pronta para você poder vender. E o nosso primeiro quadradinho é esse quadradinho aqui, que é como se fosse uma flor que vai mesclando aqui para esses tons de verde com o contraste do branco e do mostarda. É um quadradinho bem bonito, fica assim com umas partes mais vazadas, então é um quadradinho perfeito para você fazer aquelas bolsas em crochê que você vê por aí. A maioria dos quadradinhos que eu vou trazer aqui são de gráficos que eu encontro no Pinterest. Então, se você não sabe ler gráficos e deseja aprender, eu vou estar trazendo aqui para vocês o quadradinho e depois também eu quero trazer um vídeo ensinando vocês a lerem gráficos. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar só o passo a passo do quadradinho, mas em breve eu quero trazer o vídeo ensinando a ler gráficos, porque dessa forma você não fica dependente sempre de ter que assistir um vídeo para fazer uma peça. Você vai aprender a ler o gráfico. Quando você encontrar um modelo de quadradinho que você deseja, você lê o gráfico e reproduz aí a sua peça. Mas tem muita gente que ainda prefere tutoriais em vídeo, por isso, além de ensinar o gráfico depois, eu vou continuar trazendo para vocês os tutoriais em vídeo, tá bom? Então, ajuda aí no crescimento desse canal, já compartilhando com a amiga crocheteira. Sabe aquele grupo de crochê que você participa no WhatsApp, no Facebook? Pega o link do vídeo e compartilha nesses grupos. Dessa forma, você ajuda o canal a crescer e me inspira a trazer ainda mais tutoriais gratuitos aqui para vocês. Vamos lá agora, então, para a recomendação de materiais, para que você possa fazer o seu quadradinho, e também algumas sugestões de outros materiais que você pode estar utilizando para reproduzir, tá bom? Eu vou utilizar o fio Flora da Fischer, que é um fio 100% algodão nativo do Brasil. Ele tem 505 metros de rendimento e o rolinho de 150 gramas. Então é um fio muito leve, ele é bem macio, é bem gostoso de trabalhar. Ele é um cordão torcido, tá vendo? Um barbante torcido, e ele é bem fininho. Então eu fiz esse daqui, ó, utilizando o fio único, mas se você quiser aumentar o seu quadradinho sem precisar alterar a receita, ou você pode utilizar o fio duplo, ou você pode encontrar aí um fio um pouquinho mais grosso. Então, se você vai utilizar um fio de barbante, pega um barbante mais grossinho, número 2, número 4. Dessa forma, você consegue fazer o seu quadradinho maior sem precisar alterar a receita. Então, eu vou utilizar o fio Flora nas cores soja. Eu vou deixar embaixo na descrição do vídeo todas as cores que eu utilizei com os códigos para vocês encontrarem, tá bom? E também o meu cupom de desconto lá no site da Fischer. Então, eu vou utilizar o fio Flora na cor soja, no musgo, no peppermint e no branco. Lari, não quero fazer nessas cores, não gosto de utilizar verde, quero fazer em outra cor. Gente, fiquem à vontade. O legal é você fazer essa mescla aqui, ó, nessa parte do meio, por exemplo, eu quero fazer um rosinha. Então, você vai pegar um rosa mais escuro e um rosa mais claro. Porque essa mescla aqui fica bonito com esse degradê, porque é como se estivesse suavizando a cor. Ela passa de um tom mais escuro para um tom mais claro, tá? Então, eu acho legal. Agora, se você quer ele todo coloridão, é só utilizar aí as cores que você desejar e ir fazendo o seu quadradinho, tá? A agulha, eu vou utilizar uma agulha de 2,5 milímetros, como é um fio mais fininho, né? Então exige aí uma agulha mais fina. Se você vai utilizar um fio mais grosso, vai precisar de uma agulha mais grossinha.
Vamos começar aqui pelo miolo do nosso quadradinho. Eu vou pegar aqui o meu fio soja. Eu vou encontrar aqui, eu gosto de puxar o fiozinho do meio, porque eu acho mais fácil de trabalhar. Mas você vai pegar aí a pontinha de fio que você desejar. Se gosta mais de trabalhar com a pontinha de fora, pega a pontinha de fora do fio, tá? Vou fazer aqui um nozinho. Aqui, nós vamos iniciar fazendo um círculo mágico. Eu gosto sempre de simular o primeiro ponto da carreira. Então, você vai ver que a maioria dos quadradinhos aqui eu não trabalho fechando com correntinha. Eu faço um fechamento certinho com acabamento, que deixa a nossa peça com acabamento assim, ó. Um acabamento que eu chamo de acabamento invisível. Então, a gente não sabe aqui onde começa e onde termina a nossa peça, porque todos os pontos ficam iguais. Não fica aquela marcação de, de correntinha. Na parte de trás do ponto, a gente sabe, ó, que aqui onde tem os nozinhos são os encerramentos de carreira, tá? Mas aqui na parte de fora fica com esse acabamento mais bonito. Aqui, para simular, nós vamos trabalhar com 12 pontos altos dentro do círculo mágico. Para simular o primeiro ponto alto, eu pego essa alcinha aqui de cima, que é do fio que está vindo do rolo. Passo a minha agulha embaixo dela e giro, trazendo a ponta da agulha voltada aqui para mim. Agora eu passo com essa agulha embaixo do círculo mágico e vou ganchar o fio que está vindo do rolo mais uma vez e voltar com ele por baixo do círculo mágico. Ajusto aqui, ó, vou segurar aqui para poder tirar o meu dedo aqui do círculo mágico. Seguro o meu fio. E aqui, ó, tenho duas laçadas na minha agulha, ó. Vou laçar o fio que está vindo do rolo, lembrando sempre que você vai laçar a sua agulha de baixo e prende aqui por cima. Laçou, fecha essas duas alcinhas. Ajusta um pouquinho aqui, aumenta um pouquinho a alcinha, laça e fecha uma correntinha. Então, aqui nós temos desenhado ó, o formato de um ponto alto. Como precisamos de 12 pontos, vamos laçar o fio que está vindo do rolo, passa no meio do círculo mágico, busca o fio, traz aqui para frente. Agora você tem uma, duas, três alcinhas na sua agulha. Mas, Lari, no primeiro tinha somente duas, porque o primeiro é um ponto simulado. Então, ao final, nós vamos fazer essa terceira alcinha nele aqui, tá? Laça o fio que está vindo do rolo, fecha as duas primeiras alcinhas, laça o fio que está vindo do rolo mais uma vez, fecha as duas últimas. Laça o fio, vem no meio do círculo mágico, busca o fio, traz aqui para frente. Laça, fecha duas, laça, fecha duas. Temos 3 pontos. Você vai repetir esses pontos altos até ter um total de 12 pontos aqui no seu círculo mágico. Finalizados os 12 pontos, nós vamos fechar o nosso círculo. Então, pega essa pontinha, puxa aqui para fechar o seu círculo mágico. Puxa a sua alcinha aqui para cima e aqui você pode cortar o seu fio, que nós vamos fazer troca de cor. Então, você corta o seu fio, puxa para a alcinha sair aqui em cima, arrematando esse último ponto. Lembram da terceira alcinha aqui desse primeiro ponto alto? Nós vamos fazer ela agora. Então, puxa o seu fio, ó. Aqui tá o primeiro ponto. Ele não tem essa alcinha aqui de cima que tem nos outros, tá vendo? O ponto sobe aqui e passa um alcinha aqui por cima dele. Então, para fazer essa alcinha para esse primeiro ponto, você vem na alcinha aqui do segundo ponto alto, passa a sua agulha de trás para frente, pega o seu fiozinho que cortou, gancha na agulha e puxa lá para trás. Virou a sua peça. Aqui na parte de trás, você vem no último ponto alto que você fez, de baixo para cima, pega as duas alcinhas de trás aqui dele, ó. Busca o fio e traz aqui para baixo. Vai ficar dessa forma. Puxa aqui. Opa. Agora a sua missão é deixar esse círculo
com essas alcinhas o mais parecido possível. Então, você vai puxando aqui e vai ajustando essa alcinha que você simulou, até que elas fiquem no tamanho parecido, tá vendo? Agora, você vai enrolar ela aqui em cima, ó. Puxa, pega somente a alcinha aqui de trás do ponto e puxa. Para prender essa alcinha e facilitar o seu acabamento depois ao final da peça. Dessa forma. A próxima cor que eu vou utilizar é o branco. Eu vou achar aqui a pontinha do meu fio branco. E aqui você vai trabalhar da seguinte maneira. Ao invés de passar a sua agulha aqui nas duas alcinhas de cima, você vai passar entre um ponto e outro. Então, nesse espacinho. Pega a pontinha do seu fio, coloca aqui na parte de trás da peça. E aqui em qualquer alcinha você pode começar aqui essa segunda carreira, tá? Laça esse fio. Vem aqui, ó, entre um ponto e outro. Ó. Laça, busca o fio, traz aqui pra frente. Fecha a primeira parte do ponto alto, fecha uma correntinha. No mesmo espaço, vai fazer mais um ponto alto. Faz uma correntinha e agora você vem aqui no próximo ponto, entre um ponto e outro. Você vai fazer 2 pontos altos. Faz uma correntinha e novamente entre um ponto e outro, 2 pontos altos. Vai ficar sempre 2 pontos, uma correntinha, 2 pontos, uma correntinha. Vai repetir esse processo até finalizar a carreira. Finalizando a carreira, o último ponto aqui é a correntinha. Puxa o seu fio, corta, e aí vamos repetir o mesmo acabamento, tá? Puxa o fio aqui pra cima, vem aqui na alcinha do segundo ponto alto, de trás pra frente, busca o seu fio, puxa ele lá pra trás. De baixo pra cima, passa aqui na alcinha da correntinha, puxa esse fio aqui pra baixo. Aqui, se você desejar, em vez de enrolar o fio, você pode puxar ele por baixo das alcinhas. E ao final, você encontra 2 pontinhas de fio e amarra. Assim você arremata o seu fio, tá? Ó. Dessa forma. Aqui, ó, naquele pontinho do acabamento da carreira, ele tá bem aqui, ó. Ele fica mais soltinho aqui, fica parecendo que tá na alcinha solta de cima, tá? Mas é assim mesmo porque é o último ponto foi simulado. Na próxima carreira, eu vou pegar o fio aqui, o musgo. E aqui você vai trabalhar na alcinha das correntinhas. Então, aonde tem correntinha, você vai fazer 3 pontos altos. Laça o fio, vem aqui na alcinha da correntinha, fecha 2, fecha uma correntinha. Aí, no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. Faz uma correntinha bem no próximo e fecha 3 pontos altos aqui. 2, 3. Uma correntinha. 2, 3. Uma correntinha. Vai repetir esse processo até finalizar aqui toda a carreira. Finalizando aqui a carreira, ó, mais uma vez, termina a carreira com a correntinha, tá? Corta o fio e vamos repetir o mesmo acabamento.
Vem aqui na alcinha do segundo ponto. Puxa o fio lá pra trás. De baixo pra cima na alcinha da correntinha. Aqui, ó, vou trazer o fio aqui por baixo do ponto. Pra ele se encontrar com esse outro, depois eu faço o acabamento amarrando esses dois fios, tá? Por enquanto, a nossa peça tá assim. Vamos agora para a próxima carreira, onde nós vamos trabalhar aqui com o fio no tom mais claro, no caso aqui o verde mais claro, que é o Peppermint. E aqui você vai trabalhar da seguinte forma: no espaço onde tem as correntinhas, nós vamos trabalhar com 3 pontos altos. Porém, o ponto do meio desses pontos altos, ele vai ser aqui no meio desse ponto alto da carreira de baixo. Então, fica assim. Coloquei o meu fiozinho ali atrás, laço o fio, venho aqui no espaço da correntinha e vou simular o primeiro ponto alto. Então, fecha 2, fecha a correntinha. O próximo ponto alto, eu vou fazer ele pegando no meio desses 2 pontos. Então, eu passo aqui, ó, entre um ponto e outro, laço o meu fio, puxo ele aqui pra cima. Aí, eu dou uma esticadinha maior, laço, fecho 2, fecho mais 2. Aí, eu faço o terceiro ponto aqui nesse espacinho, tá vendo? Das correntinhas, aonde eu fiz o primeiro ponto. Fica assim. Faz uma correntinha, e aí vem pro próximo espaço aqui de correntinha. Faz o primeiro ponto alto, faz o segundo pegando os 2 pontos aqui do meio, laça, fecha 2, fecha mais 2. Faz o terceiro aqui no espaço das correntinhas novamente. Ó. Aí ele vai dar esse efeito como se fosse um degradê, como se estivesse passando de uma cor para outra. O que ajuda a dar essa percepção de efeito de troca de cor é esse ponto que fica alongado aqui no meio. Uma correntinha, um ponto alto mais alongado, e mais um ponto alto aqui nas alcinhas da correntinha. Ó, vai repetir esse processo até finalizar a carreira. Finalizou, corta o seu fio. Puxa e faz o mesmo acabamento, tá? A gente sempre vai repetir esse mesmo acabamento aqui ao final, sempre que for troca de cor, tá? Quando não tiver troca de cor, o nosso acabamento vai ser um pouquinho diferente. Ali na última carreira eu vou mostrar para vocês. Que vocês podem também usar esse acabamento para outros quadradinhos. Então, ó, finalizou, ainda temos um círculo. Então, nessa próxima carreira, nós vamos transformar esse círculo em um quadrado. Vou utilizar mais uma vez aqui o meu fio branco. E aqui, ó, entre as correntinhas, nós vamos trabalhar com bloquinhos de 3 pontos altos, tá vendo? E aí, para formar a quina, a cada 2 bloquinhos de 3 pontos altos, temos uma quina com ponto alto duplo. Então, eu vou iniciar fazendo um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. E aqui eu já vou fazer, deixa eu só arrumar aqui meu ponto. Eu já vou fazer uma quina, porque quando a gente fizer o último bloquinho aqui, o acabamento fica entre um bloquinho e o outro, não fica o acabamento na quina, porque o acabamento na quina ele fica mais difícil de fazer e pode deixar o nosso quadradinho levemente torto. Então, sempre que você conseguir deixar o acabamento da sua peça entre um bloquinho e outro no meio do seu quadrado, vai facilitar o seu acabamento e vai deixar a sua peça ligeiramente mais retinha, tá? Então, aqui fez o bloquinho.
Bem correntinha. Fez o bloquinho de 3 pontos altos, faz uma correntinha. Agora você vem para esse próximo espaço, e aí você vai fazer 3 pontos altos duplos. Você laça uma, 2 vezes, vem aqui no espacinho, fecha 2, fecha 2, fecha mais 2. É o mesmo esquema do ponto alto, porém você vai laçar uma vez a mais e vai fechar 2 vezes e vai fechar uma vez a mais também. Então laça uma, 2 e fecha 2, fecha 2, fecha mais 2. Laça uma, 2, fecha 2, fecha 2, fecha mais 2. Agora você vai fazer 2 correntinhas, uma, 2, e vai repetir aqui no mesmo espaço mais 3 pontos altos duplos. Fecha 2, fecha 2. Ó, aqui é uma quina, aqui é a ponta do seu quadrado. Agora você faz uma correntinha, vem no próximo espaço e fecha um bloquinho com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Fecha mais um bloquinho com 3 pontos altos. 1. Ah, tá. Essa correntinha. Fazer a correntinha para sua peça não ficar repuxada, tá? Faz a correntinha e aí fecha. 1, 2, 3 pontos altos. A cada 2 bloquinhos de 3 pontos altos, temos uma quina. Então, aqui no próximo é quina. Então, faz 3 pontos altos duplos. Laça 2 vezes, fecha 1, 2, 3. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos duplos no mesmo espaço. Ó, aqui já temos metade do nosso quadradinho feito, tá vendo? Quina, quina. Vamos repetir esse processo até chegar aqui ao final da peça. Finalizando aqui a carreira, e diferente dos outros acabamentos, dessa vez nós não vamos fechar, não vamos cortar o nosso fio, porque aqui, ó, nós temos um acabamento em ponto baixo, e como vamos fazer na mesma cor, é só a gente fazer fechamento de carreira no lugar de cortar o fio. Então, puxo o meu fio aqui, venho na alcinha do segundo ponto da mesma forma, como se eu tivesse cortado o fio. Pego essa laçadinha e puxo ela aqui para trás. Aqui, ela formou uma alcinha para esse primeiro ponto alto. Vou diminuir um pouco o tamanho aqui dessa alcinha, para o acabamento ali não ficar frouxo, ali no fundo. Volto na mesma alcinha que eu acabei de puxar o fio lá para trás, busco o meu fio, trago aqui para frente e fecho junto aqui, ó, essa alcinha do fechamento da carreira. Laço e fecho aqui um ponto baixo. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. Aqui no ponto da correntinha, faço um ponto baixo. Aqui eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Na quina, onde eu tenho as duas correntinhas, vou fazer 3 pontos baixos aqui dentro. 1, 2, 3, ó, 3 pontos no mesmo espaço. Volto aqui trabalhando nas alcinhas dos pontos. Aqui, ó, esse ponto alto aqui da quina, como a gente faz aqui 3 pontos baixos, ele fica mais fechadinho. Puxa o ponto aqui um pouquinho para o lado, você vai encontrar aqui a alcinha do ponto e faz o ponto baixo. Um ponto baixo para cada ponto de base, tá? Até finalizar a carreira. Aqui no espaço da correntinha, faz um ponto baixo também. Eu vou finalizar a carreira e volto para a gente fazer os acabamentos do nosso quadradinho. Aqui, ó, quando chegar no final da carreira, essa alcinha aqui do fechamento da carreira, ela passa bem aqui em cima, é onde você vai fazer o seu último ponto baixo, tá? Então, pega aqui essa alcinha, laça, faz o ponto baixo. Agora, puxa o seu fio, corta
E aí repete o mesmo acabamento que a gente já vem fazendo aqui na peça. Vem aqui, ó, na alcinha de cima do segundo ponto baixo. Busca o fio, puxa lá pra trás, aqui de trás pra frente. De baixo pra cima, na verdade, né? Puxa o seu fio e puxa ele aqui pra trás. Vou encontrar aqui, passando por baixo das alcinhas do ponto, para as duas alcinhas se encontrarem aqui e assim fazer o arremate. E agora eu vou arrematar todas as pontas aqui, fazendo nós. Então, eu vou fazer aqui 3 nós, para ficar firme e não ter risco de soltar. Cuidado só para não repuxar ali demais o seu ponto, tá? Amarrou, corta, esconde esse nozinho aqui embaixo do fio, ó. Repete o mesmo processo com as outras pontinhas de fio. Finalizou o acabamento, ó. A sua peça fica assim, seu quadradinho fica lindo. E agora é só partir desse quadradinho para uma peça. Percebem que esse daqui, ele tem as pontinhas assim, bem mais retinhas, porque eu coloquei ele no blocador, tá? Então, quando eu coloquei no blocador, ele esticou e ficou assim, com as pontinhas mais acentuadas. Então, esse é o resultado final do nosso quadradinho. Espero muito que você tenha gostado dessa aula. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, clica no botãozinho aqui embaixo, se inscreva e ativa o sininho de notificações. Dessa forma, você fica por dentro de todo o conteúdo gratuito que é disponibilizado aqui para vocês. Um beijão e até a próxima aula!